Muita gente que está começando agora a investir tem dúvidas sobre reserva de emergência, não sabe o que é ainda e nem os melhores lugares para investir ela, como é que monta. Então tudo isso eu vou explicar hoje, o que é reserva de emergência, quais são os melhores lugares para investir a reserva de emergência e quais são as regras básicas para você montar a sua. Se é o seu caso, você é um iniciante no mundo dos investimentos, convido você a assistir esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para receber sempre em primeira mão os conteúdos aqui do canal, receber avisos de quando tem vídeo novo aqui. Nós temos pelo menos 2 vídeos por semana. E independente se você é inscrito antigo do canal ou está se inscrevendo agora, já aproveita também e deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o canal e o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, dessa forma você nos ajuda aqui e ajuda também outras pessoas a receberem esse conteúdo. Bom, dito isso, o que é a reserva de emergência? Reserva é um valor que você reserva para algo. Para quê? Para emergências, né? Ficou fácil entender assim, eu acho, né? O próprio nome já diz, você reserva esse valor para eventuais emergências, eventuais momentos onde você precise do dinheiro. Como, por exemplo, a perda de uma fonte de renda, da sua principal fonte de renda, ou uma fonte de renda muito relevante para você mesmo que não seja a principal. Você pode precisar de um dinheiro para cobrir parte dos seus gastos, do seu custo de vida, e se você não tiver uma reserva formada, você vai ter que recorrer a empréstimos, por exemplo, e por conta disso poderia pagar juros, ou se você tiver sem nenhuma fonte de renda, dificilmente você vai conseguir um empréstimo, inclusive. Então a reserva de emergência serve para isso, né? Para custear um período sem renda, onde você precise do dinheiro de fato, ou alguma outra emergência, como um problema de saúde seu ou de algum familiar que você precise de dinheiro, e um dinheiro disponível de maneira imediata, que tenha boa segurança. Então, para isso você precisa de uma reserva. A reserva, aliás, que serve de alicerce para todo investidor, porque ela é o princípio dos investimentos. Eu não considero reserva de emergência um investimento de fato, né? Costumo segregar dos meus investimentos. Sugiro, recomendo que você faça o mesmo, mas como ela serve de base, você, a partir da reserva de emergência, vai poder ter ativos um pouco mais arriscados ou para prazos um pouco mais longos na sua carteira de investimentos. Isso vai suportar a sua carteira como um todo, já que você não vai precisar de imediato daquele dinheiro. Se precisar de imediato de um dinheiro, você vai pegar justamente o da reserva de emergência. Bom, e como é que funciona? Quanto eu preciso ter numa reserva de emergência? O ideal é que aproximadamente 6 vezes o seu custo de vida seja o valor que você vai ter nessa reserva. Mas para algumas pessoas que têm uma segurança muito grande do trabalho, uma segurança muito grande, uma previsibilidade muito grande de receitas, né, como eventualmente um funcionário público, pode até reduzir um pouquinho esse valor, mas não reduzindo muito de 6 meses, né? 6 vezes o custo de vida. Pode reduzir talvez para 5 ou 4 vezes. Vai depender um pouquinho também de como essa pessoa arrisca nos investimentos, se ela é um pouco mais conservadora, se ela é moderada, se ela é uma pessoa mais arrojada. Tudo isso tem a ver com a reserva de emergência que a pessoa vai montar e também o estilo de vida dessa pessoa, né? Se ela acaba se expondo um pouco mais a riscos do que a média das pessoas ou não. Por outro lado, pessoas que empreendem, têm um pouco mais de risco assumido, podem ter uma reserva de emergência até maior do que 6 meses, de repente de 8, 10 meses ou até um ano de custo de vida guardadinho lá na reserva para quando eventualmente precisar desse dinheiro. Ela pode servir até para aproveitar oportunidades pontuais de alguma compra à vista de algo que a pessoa precisa, né? Lembrando que a reserva de emergência que eu estou falando aqui é uma reserva pessoal, né? Não é uma reserva da empresa seria outra coisa para quem empreende, mas para aproveitar oportunidades, tanto a oportunidade de comprar alguma coisa que a pessoa queria muito à vista, quanto a oportunidade de fazer algum pequeno investimento pontual, comprando algo por um determinado preço, esperando vender logo ali na frente. Para tudo isso você pode fazer o uso da reserva de emergência, lembrando sempre que o principal papel da reserva de emergência é a proteção e não o uso para oportunidades, mas ela pode servir para isso também, sendo reposto o valor da reserva de emergência logo em seguida que você utilizar ela para aproveitar
alguma dessas situações. Bom, e para quem está começando a investir agora, o ideal é separar, como eu falei, primeiro a reserva de emergência com aportes mensais, ou seja, você vai separar sempre, todos os meses, um valor para colocar lá na reserva de emergência. Isso não impede você de já começar a investir em alguma outra coisa, desde que você não pare de colocar dinheiro na sua reserva de emergência e que você não se exponha muito ao risco, porque, como eu falei anteriormente, a reserva de emergência ela tem um papel fundamental para qualquer investidor, para qualquer pessoa, e você não pode negligenciar isso. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pregam por aí, você não precisa ter toda a sua reserva de emergência para começar a investir. Então, desde que você tenha um compromisso com a sua reserva de emergência, você já pode começar a pensar em investimentos, principalmente se você já está estudando eles, né, em paralelo à montagem da sua reserva de emergência. Você pode sim começar aos poucos, talvez até em renda variável, né, outros títulos que você tenha pré-fixados, por exemplo, títulos mais longos, e começar talvez em bolsa de valores, né, se você já está estudando fundos imobiliários, ações e etc. Mas sempre lembrando que o seu compromisso número 1 é informar a reserva de emergência. Bom, entendido o que é reserva de emergência, você precisa saber agora onde colocar esse valor. E aqui também não tem muito mistério, a coisa toda é muito simples. Mas antes de te falar quais são os melhores lugares para você investir a reserva de emergência, eu quero dizer que eu vou deixar um link aqui de um relatório da Levante sobre reserva de emergência, onde você vai poder consultar ali todos os detalhes também, com alguns exemplos de reserva de emergência e do porquê de cada um desses exemplos. Esse relatório é gratuito, então depois de assistir o vídeo é só clicar nele e baixar. Bom, os tipos de investimento para reserva de emergência precisam cumprir 2 critérios básicos. O primeiro deles é segurança, máxima segurança, e o segundo é liquidez, e essa liquidez que eu falo é liquidez diária, ou seja, você precisa poder resgatar no máximo em um dia o valor que você deixou lá, esse valor para a reserva de emergência. Sendo assim, restam apenas algumas opções de investimento para colocar a reserva de emergência. Bom, e certamente você já viu muita gente defendendo investir no PicPay, que está pagando 210% do CDI no momento, enfim. Bom, o PicPay pega esse dinheiro investido lá e investe nos títulos públicos, que é algo que você pode fazer diretamente sem nenhum intermédio, né? Só que o fato é que, se você fizer isso diretamente, você vai ser remunerado a bem menos do que 210% do CDI, que é o que o PicPay paga. Mas como o PicPay paga 210% do CDI, se o Tesouro vai render muito menos do que isso para ele? Bom, é simples. O PicPay está investindo dinheiro, né, tirando dinheiro do bolso, entre aspas, para captar clientes, é por isso que ele está pagando 210% do CDI. Ou seja, primeiro, os 210% do CDI não devem permanecer por muito tempo. E segundo, esse dinheiro a mais que o PicPay paga é como se fosse uma verba de marketing, ou seja, não é 100% do capital que está seguro lá no Tesouro de fato. E embora eu não esteja aqui dizendo que o PicPay está errado nessa postura, eu considero inclusive uma postura bastante inteligente por parte deles para captar mais clientes, e também não estou falando para você não ter dinheiro lá, o fato é que deixar 100% da sua reserva não é exatamente a forma mais segura de você investir, deixar esse dinheiro guardado. E algo semelhante acontece com o PagSeguro ou Nubank, quando investem também o dinheiro, né, o capital lá, direto em títulos públicos. Não é que não seja seguro você deixar dinheiro nessas instituições. Acontece que você tem uma segurança maior do que essa deixando o dinheiro em outras instituições, em outros investimentos, que são os que eu vou citar logo em seguida. E entre ter o meu dinheiro, por exemplo, direto nos títulos públicos, lá gravado no meu CPF, e fazer isso por meio de um terceiro, né, invisto nesse terceiro e ele pega o dinheiro e investe no título público, eu prefiro ter o dinheiro direto no título público, enxergo como mais seguro. Bom, outras opções que nós temos são CDBs de bancos, né? O CDB é o Certificado de Depósito Interbancário, é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, até 250 mil que você tem investido em CDB é segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Que não é bem um seguro, mas tem um capital bastante expressivo para cobrir caso algum dos pequenos bancos venha a quebrar, né? Se não for uma quebradeira generalizada, o FGC consegue pagar você que tem até 250 mil em CDB, então essa é uma segurança a mais, né? Mesmo que o banco venha a quebrar, né? Que já é algo bem difícil, os bancos do Brasil guardam uma certa segurança, mas a gente tem vários e vários bancos muito pequenos, tem esse risco maior sim de quebra, então caso isso ocorra, você consegue recorrer ainda ao FGC, é uma segurança. Mas existe a possibilidade de dar tudo errado. O banco quebrar e o FGC não ter dinheiro para pagar todo mundo, porque são vários e vários bancos
quebrando ao mesmo tempo. É claro que esse é um cenário bem mais difícil de acontecer, né? Um cenário mais catastrófico, mas existe um risco sim disso acontecer. E em existindo esse risco, se eu conseguir fugir dele, né, me distanciar um pouco mais dele, melhor. Tenho certeza que você vai concordar comigo. E para isso, talvez não faça sentido eu correr um risco um pouco maior para receber lá 5% do CDI a mais ou 10% do CDI a mais, sendo que o CDI hoje está em 1,9% ao ano. Então, se você fizer o cálculo de quanto dá 5% a mais disso ou 10% a mais disso, você vai perceber que sobre a sua reserva de emergência, a diferença é muito pouca, dado talvez o risco a mais que você vai correr. Então, prefira sempre CDBs, mesmo que 100% do CDI, que já é uma remuneração normal para bons CDBs, mas de bancos maiores ou bancos mais bem capitalizados, como os grandes bancos que nós temos. Se tem CDB de liquidez diária pagando 100% do CDI, é sim uma excelente opção para a reserva de emergência. E outra excelente opção para você deixar sua reserva de emergência é o Tesouro Selic. Nada é mais seguro que o Tesouro Selic no Brasil. E ele remunera a taxa Selic, que é praticamente 100% do CDI, fica muito próximo de fato. Então, lição que fica sobre reserva de emergência. A coisa é muito mais simples do que parece. Segurança e liquidez é o que você precisa e não vale a pena correr um risco um pouco maior em troca de uma rentabilidade que é muito baixa na prática. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar aí com quem você quiser. Espero muito te ver no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.